Hoje falaremos, porque eu não quero ficar assim, ó, porque aí fica a lâmpada aqui, fica ruim para vocês. Hoje iremos falar sobre traumas. É um assunto que dá muitos vídeos. Eu irei começar, caso vocês tenham dúvidas ou queiram saber que eu fale a respeito de alguma outra abordagem mediante esse assunto, deixem aí abaixo. Traumas. Existem pessoas, não são todas, mas boa parte da humanidade, durante sua infância ou sua vida de adulta, elas passam por trauma. Na maioria das vezes, os traumas são na infância. Existem pessoas que passam por traumas na infância e elas conseguem prosseguir. Elas não estacionam, ancoram ali e ficam atrofiadas. Não, elas conseguem lidar com seus traumas sozinhas. Interessante, não? É luxo, Maisie. Mas existem outras pessoas que elas passam por traumas na infância ou na vida adulta. Eu acredito que o pior trauma seja o da infância, porque é quando a criança precisa de proteção, atenção, amor, carinho. É quando é um ser humano desprotegido. Então, realmente, o pior momento de se ter um trauma é quando você é indefeso, na fase infantil. Então, as pessoas conseguem lidar com seus traumas, vão crescendo e elas não estacionam, conseguem lidar. Outras pessoas, infelizmente, isso não acontece. Elas não conseguem lidar com seus traumas e transformam seus traumas num mar de dor e sofrimento eterno. Então elas crescem e todos aqueles que estão a seu redor, ela direciona seu trauma. Na maioria das vezes, ela lidar com o seu trauma, tendo companheiro ou pessoas a seu redor abusivas. Ou, pior, ela torna-se uma pessoa abusiva. Por que pior, Giza? Porque a maior vítima não é a vítima em si. É aquela vítima que, para se sentir superior de alguma maneira, validar sua existência, ela precisa criar outra vítima para se vitimizar sobre aquela vítima, em cima daquela vítima. Não sei se me explico aqui. Então, em minha opinião, a pior vítima é aquela que precisa criar outra vítima. Então, sim, as pessoas que tornam-se abusadoras. Aí tornam-se pessoas narcisistas, que é um tema para outro vídeo. Então, tornam-se pessoas, porque o narcisista, ele é literalmente um abusivo. Então, elas querem, ou elas querem sempre relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento, amizades ou conjugal, abusivos, ou ela torna-se uma pessoa abusiva. Então ela tem filhos e vai lá abusar daquele filho psicologicamente ou fisicamente de alguma maneira. Açoita o filho até chegar ao apocalipse, mentalmente perturba a mente da criança. Então ficam seres humanos, infelizmente, escória, não a pessoa escória. Sempre que eu fizer menção a alguém, certamente é a atitude, ok, Negra? Então, de atitudes abomináveis, escórias desprezíveis. Porque existem pessoas que, quando não conseguem lidar com seus traumas, e elas têm filhos, elas fazem o mesmo, no mínimo o mesmo, ou pior, com os seus filhos. Porque ela pensa, eu passei por tudo isso, porque eu irei facilitar a vida de alguém, mesmo que seja meu filho. Então ela começa a repetir aquela coisa horrorosa que ela passou com os filhos, com o marido, com quem quer que esteja ao lado dela. Não tem piedade, não tem empatia para com as pessoas. Depois falaremos sobre empatia e piedade, tá? Se vocês quiserem. Mas ela não tem esses sentimentos interessantes no ser humano. Entende? Então ela começa a fazer esse tipo de coisa com as pessoas e, em minha opinião, são seres humanos incapazes sequer de proteger um cadáver e começam a parir e a criar os filhos dessa maneira, e a longo prazo isso pode acontecer, o que aconteceu com ela. Pessoas mentalmente falidas que não conseguem prosseguir. Já as pessoas que conseguem passar por traumas, é luxo. Por quê? Porque elas jamais farão tudo que foi feito com ela, com as pessoas que estão ao redor dela. Isso é maravilhoso, isso é luxo. Isso é luxo, porque é inadmissível. Ela pensa, não, como eu superei isso, eu jamais farei, eu farei o oposto com os meus, com os que eu amo. Mas o abusivo, mais o traumático, a pessoa que tem traumas,
e não conseguiu lidar com aquele trauma lá atrás, passou por trauma, não conseguiu desancorar, ela fará o mesmo com todos. Então, qual a dica que eu tenho para dar para uma pessoa que não conseguiu superar? Procure ajuda. E qual a dica que eu tenho para dar para as pessoas que estão convivendo com pessoas abusivas? Procure ajuda e fique longe. Procure ajuda e fique longe. Sabe por quê? Essa pessoa jamais deixará de ser o que é. Ela pode moldar, se procurar ajuda, pode moldar, dar uma melhorada aqui, mudar a conduta mediante situação, mas mudar nunca, meu bem. Então se proteja, protete, alright? Te amo, beijo, deixa teu like e obrigada.